Graça e paz. Vamos nos colocar de pé para a gente poder começar cantando e dizendo que nós viemos para adorar o Senhor. Amém? Que toda a nossa vida, todo o nosso fôlego seja para louvar e engrandecer o nome desse Deus que nos ama, que nos cuida e que principalmente nos dá a salvação. Amém? Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso no céu. Vive vieste da terra que criaste, por amor o homem se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Podem se sentarem. Que maravilhoso é este Deus, né? Que hoje nós possamos estar aqui reunidos realmente para adorar esse Deus. E tudo é para Ele, né? E hoje eu queria meditar com vocês que estão aqui, as pessoas que estão em casa, um pouquinho sobre a nossa fé. Esse trimestre, as crianças vão estar falando sempre sobre fé. A revista que eu uso, que é a Sorriso, ela fala sobre fé. E nós já falamos sobre isso na live, na terça-feira, da fé que cura. Foi sobre isso que eu falei no domingo para as crianças, né?
E o nosso Deus, Ele é um Deus assim tão soberano, é um Deus que tem todo o poder, é um Deus que sabe todas as coisas, né? Eu estava falando com a Iracema ali, que há um ano atrás, a neta dela, a Isa, nós estávamos aqui na igreja e nós clamávamos pela Isa que estava no hospital lá em Joinville, sem perspectiva nenhuma de sair com vida daquele lugar. Mas o Deus que cura visitou ela lá naquele hospital. E para a honra e glória do Senhor, hoje ela já está com 2 anos e 10 meses, né? E está bem, Deus curou completamente o Rita. E a palavra de Deus fala lá em Tiago 5,15. A palavra de Deus, ela diz assim: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. E lá em Hebreus 11:1, ele fala que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que é as coisas que não vemos? É pela fé que nós acreditamos que os milagres vão acontecer e que a cura do Senhor vai acontecer. Domingo eu falava para as crianças sobre a filha de Jairo, que foi curada pela fé daquele pai. E durante a semana passada, a outra semana, eu tinha muita coisa para fazer, que tinha voltado de viagem, estava correndo, era aniversário da minha neta. E a minha filha Débora, ela além de trabalhar fora, ela e o namorado, eles fazem marketing para algumas empresas. E elas tinham um aniversário para fazer um vídeo sobre uma criança. Sobre essa criança que tinha sido para a mãe, que foi um milagre, essa criança ter nascido. E essa mãe fez uma entrevista numa revista e pediu para a Débora fazer um vídeo sobre isso, né? E daí a Débora mandou para mim, disse: mãe, você que gosta de escrever, eu não estou entendendo o que ela quer, o que essa mulher quer que a gente fale, mas eu queria que você escrevesse o que vai ser passado nesse vídeo. E eu contei a história dessa criança, através dessa criança falando como se fosse a criança contando o que aconteceu com ela. E ontem foi passado esse vídeo no aniversário da criança. Quem me conhece sabe que eu sou chorona, né? Então eu fiquei 2 horas para conseguir escrever essa história. Mas 1h30 eu acho que eu só chorei. Porque é uma história de superação. Então eu queria passar esse vídeo para vocês entenderem quem é o nosso Deus, o que Ele faz, o que Ele fez na vida dessa criança que completou 4 anos agora. Para vocês verem que Deus, Ele continua sendo o mesmo. Aquilo que a palavra fala é que Deus é fiel. Tudo que Ele fez lá naquele tempo, Ele continua fazendo hoje. E que a nossa oração de fé, ela vai fazer as coisas acontecerem. Manu, você pode passar o vídeo para mim? Não, só. Cadê o meu pai? Cadê o vídeo? Cadê o Dedê? Mateus? Ah, eu vou pegar. Olá, eu sou o Mateus. Gostaria de compartilhar com vocês, pessoas queridas, um pouquinho da minha história de superação, milagre e fé. Papai e mamãe planejavam a minha chegada. O resultado positivo da gravidez de mamãe foi muito comemorado. Meus irmãos teriam um novo irmão caçula. Desde o ventre da minha mãe, eu era escolhido de Deus e muito amado por minha família. Esse foi um tempo de muita alegria e gratidão. Quando todos estavam envolvidos nos preparativos para o meu chá de fraldas e aguardando a minha chegada, fomos em uma consulta de rotina. O médico solicitou um exame com urgência. E assim que recebeu o resultado, meu irmão que estava com ela foi quem a consolou.
Logo o médico encaminhou eu e a mamãe para internamento em Curitibanos. Eu precisava de cuidados especiais numa UTI neonatal. Eu tinha baixo peso e não recebia nutrientes em quantidades suficientes para meu desenvolvimento dentro da barriga da mamãe. Enquanto estávamos no hospital em Curitibanos, papai trabalhava aqui em Videira para manter a família e muitas pessoas oravam por nós. Após 13 dias internada no centro obstétrico, com acompanhamento 24 horas, mamãe recebeu a notícia que teriam que antecipar a minha chegada, pois eu já não recebia nenhum nutriente. Acredito que naquela hora ela estava com medo, angustiada e muito tensa. Mas eu pedi para o Senhor Jesus que enchesse ela de coragem. Os médicos não tinham muita esperança quanto à minha sobrevivência. Com certeza, mamãe sofreu muito. Diziam que minhas chances eram mínimas. Mas meu Jesus, que tem o controle de tudo, usou a vida da doutora Jane, que nunca desistiu de mim e trabalhou incansavelmente, usando toda a sua sabedoria e conhecimento para que eu sobrevivesse no meu dia mais difícil. Estrelei nesse mundo no dia 10 de julho de 2019, com apenas 760 gramas. Quando mamãe ouviu meu chorinho e a médica me levou para ela tocar-me, foi emocionante. Mamãe disse: filho, até aqui eu te trouxe. Daqui para frente é você e Jesus. Promete que vai ser forte. Nós vamos vencer juntos. Ela sabia que Jesus era suficiente e faria um milagre em minha vida. Meu papai deixava meu irmão na casa da vovó e corria para me dar apoio. Saía da casa na quarta, dormia dias no carro e voltava para casa no domingo. Ainda não estava pronto para ficar com minha família. Cheguei a pesar 650 gramas. Precisei ficar na UTI e tive até uma parada cardíaca. Eu era tão novinho, tinha quase um mês. Nessa hora eu estava sozinho. Mamãe não estava comigo. Mas eu sabia que eu tinha uma família que me amava muito e que também precisava da mamãe. Então precisei ser forte, enquanto ela precisava ir para casa ver meu irmãozinho, que tinha apenas 8 anos e também precisava dela. Então lembrei que antes de nascer, pedi para que Jesus desse coragem a ela. E nessa hora eu sabia que teria que ser corajoso por ela. E eu sabia que Jesus estava comigo. A equipe médica trabalhou incansavelmente e assim eu melhorava dia após dia. Quando fui para casa, fui recebido com sorrisos. Eu sabia que seria meu lar. Quantas pessoas queridas eu ganhei, quantas coisas novas aprendi. Aprendi a andar e esses foram meus primeiros passos. Desde pequeno sempre quis seguir meu papai. Não podemos esquecer dele, que sempre deu a mão para a mamãe. Lembro como se fosse hoje de todas as brincadeiras. Hoje estou aqui junto com a minha família para comemorar 4 aninhos. Sou exemplo de que a fé pode superar qualquer dificuldade. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11. Queridos, foi difícil fazer esse texto, porque contar uma história de uma criança que desde o ventre da mãe já não tinha perspectiva de nascer. E quem é mãe sabe aqui que os meus filhos nasceram todos com 3 quilos e alguma coisa, e é um bebezinho pequeno. Imagine uma criança que nasce com 750 gramas, não é nem um quilinho de sal. E sobreviveu e fez 4 anos. Ontem foi a festa dele. Para essa festa eu fiz esse texto e esse vídeo. E é esse Jesus que eu creio. É por isso que eu estou aqui. É por isso que nós estamos aqui. Porque esse Jesus, ele continua fazendo milagre na nossa vida quando nós convidamos verdadeiramente esse Jesus para entrar na nossa casa, para entrar na nossa vida.
É esse Jesus que curava lá nas passagens dele quando estava aqui na terra. Ele continua curando fisicamente as nossas vidas hoje. É esse Jesus que faz com que nós venhamos ver coisas lá na frente. Porque nós cremos nesse Jesus. Nós cremos que os milagres vão acontecer cada dia da nossa vida. Não importa a situação. Não importa a situação. Porque quando eu fui fazer a história para pôr nesse vídeo, quando eu fui contar a história dessa criança, de tudo que aconteceu para essa mãe, eu me colocava no lugar daquela mãe, eu ficava imaginando você esperando o teu filho e de repente, quando estava tudo bom, e o médico disse que não estava bem, e que você precisava ser internado, que você precisava ficar sozinha naquele hospital, e de repente o teu filho teve que nascer muito antes da hora que você estava esperando ele. E quando os médicos não acreditaram, o Senhor Jesus usou uma médica para acreditar. E domingo, quando eu falava para as crianças sobre essa fé do Deus que cura, uma das crianças disse assim para mim: então é assim, né, Mária? É assim que funciona. A gente vai lá no médico, a gente toma os remédios, mas é Jesus que vai usar o médico, é Jesus que vai usar os remédios para fazer com que a gente tenha. Queridos, é assim que funciona, desse jeito simples assim. Jesus vai usar quem Ele quer. Quando a nossa oração da fé chegar no trono da graça de Deus, ore com fé, coloque tudo nas mãos de Jesus. Ele vai curar qualquer doença, Ele vai curar qualquer problema, Ele vai restaurar tudo na tua vida. Porque é esse Jesus que, quando você ora com fé, ouve a tua oração. Vou pedir para o grupo de louvor vir aqui enquanto eu vou orar. E nós vamos cantar essa música que todo mundo conhece, que é Entra na minha casa, entra na minha vida. Para que o Senhor Jesus mexa com as nossas escrituras mesmo. Que Ele cure as feridas da alma, as feridas do coração, e que Ele faça um milagre na tua vida nesta manhã. Nós precisamos crer, nós precisamos pedir, nós precisamos clamar, nós precisamos orar a esse Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Querido Jesus, nos colocamos nas Tuas mãos nesta manhã. Pai, Tu nos sonda, Tu sabe do coração de cada um. Tu sabe o tipo de cura que cada um de nós precisamos. Como vimos num vídeo, Senhor Deus, o milagre que Tu fizeste na vida do Mateus, nós sabemos que Tu pode fazer na vida de toda pessoa que clamar com fé. Que a fé daquela mãe seja motivadora para nós, que nunca desistiu do seu filho. E Tu, Jesus, não desiste de nós, porque nós somos Teus filhos. Então, Senhor amado, que Tu possa entrar realmente, fazer morada na vida de cada um de nós. Que possamos ser testemunhas vivas do Teu poder, do Teu amor e da Tua graça sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero subir. Vamos colocar de pé pra gente poder cantar? O mais alto que eu puder, só pra Te ver e olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de
santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver e olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz, largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Amém. Glória a Deus. Que realmente o Senhor possa mexer na nossa vida e que a gente possa ser como um vaso na mão do oleiro, pronto a ser moldado. Se não tiver legal, se não tiver bom, que o Senhor possa nos quebrar e nos fazer um vaso novo. Amém? Amém. Vamos cantar mais uma canção e nesse momento nós vamos também estar depositando os nossos dízimos e ofertas. A canção que a gente vai cantar, o nome dela é Entrega. A gente vai ter um momento dos dízimos e ofertas e é um momento agora também, com essa música, da gente meditar um pouco e pensar no que a gente está entregando para o nosso Deus. A gente vive numa sociedade capitalista e às vezes a gente acha que o dinheiro é o mais importante, que se eu estou dando dinheiro, se eu estou dando dízimo, estou dando oferta, tá bom. Mas nesse momento o Senhor nos convida a pensar um pouquinho sobre o que nós temos entregado ao nosso Deus. Nós temos entregado a Ele a nossa vida, o nosso tempo, as nossas energias. A gente gasta energia em tanta coisa, a gente gasta tempo em tanta coisa. E ontem a gente estava falando com os jovens, Aí passo o dia inteiro e eu vou ler a Bíblia na hora de dormir. Daí eu não dou conta de ler 2 versículos porque eu estou dormindo já em cima da Bíblia. E daí eu digo para eles, não tive tempo. Não tive tempo. Não tive tempo. Precisa fazer alguma coisa na igreja, não tenho tempo. E a gente não entrega a Deus, a gente não entrega a Ele a nossa vida, a gente não entrega a Ele as nossas forças, e que a gente possa meditar nisso enquanto a gente estiver cantando essa música e trazendo os nossos dízimos e ofertas. Por amor a ti, meu Rei.
oferta de cheiro suave, Pai amado. Nós queremos te agradar, Pai amado. Nós queremos, Pai amado, que toda a nossa vida, Pai amado, seja financeira, Pai amado, seja o nosso tempo, seja a nossa saúde, o nosso vigor, a nossa família, Pai amado. Queremos que tudo seja teu, Pai amado. Por favor, Pai amado, faça de nós aquilo que o Senhor quiser, Pai amado. Que a nossa vida de verdade seja tua e que não seja a nossa vontade a ser feita, Pai, mas a tua vontade, Pai. Seja conosco, Pai amado, por favor, para que possamos sempre viver uma vida de acordo contigo, Pai amado, com aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Não permita, Pai amado, que nunca a nossa vontade se sobreponha à tua, Senhor amado. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Podeis assentar? Tudo é entregue, né? Será que realmente a gente tem entregue tudo? Ou apenas nós entregamos aquilo que nós achamos que não vai fazer falta na nossa vida? Nós entregamos tanto tempo, tanta força, como o Mateus falou, para tantas outras coisas, e na hora de oferecer a Deus, nós achamos que é difícil. Tantas pessoas participam de tantas coisas durante a semana. Eu sempre, minha filha, ela mora em Curitiba, e ela fala assim: pai, a minha filhinha fez 5 anos e nós, todo domingo, levantamos cedo para ir na igreja. Eu sempre penso, toda semana nós levantamos cedo para ir trabalhar. E justamente no domingo aí vem aquela vontade, aquela preguiça, né? Ah, mas hoje eu poderia dormir um pouco mais. Mas se eu toda semana, todos os dias da semana eu levanto cedo para ir trabalhar, por que eu não posso levantar cedo para ir agradecer a Deus pela semana? E ela sempre cedo, 9 horas ela já está na igreja, filhinha pequena, meu genro, estão adorando a Deus. E muitas vezes a gente não quer entregar, né? Entregamos a semana toda, então hoje é meu dia de descanso. Só que nós esquecemos que é o dia do Senhor, é o dia do qual Deus nos deu para que a gente pudesse ter aquele tempo para agradecer. Todo dia é dia do Senhor, todo dia, mas aquele dia especial que você não tem um trabalho circular, é o dia que Deus te deu para você poder ser bênção. E muitas vezes nós ficamos colocando empecilho, né? Hoje pela manhã, hoje estava bom ficar deitado, né? Estava friozinho, mas que bom que você está aqui. Que bom que você entendeu que esse entregar significa, não é apenas o financeiro, mas é entregar o tempo, que não é teu, o tempo que Deus tem te dado e tem te abençoado. Quando a gente consegue entregar isso, nós aprendemos como é andar com Deus, como é fazer essa caminhada com Deus. E é sobre esse contexto de andar com Deus que eu quero estar compartilhando nesta manhã. Abra a tua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículos 8 a 10, nós vamos estar aprendendo algumas coisas com a vida de Noé. Um homem que Deus achou graça. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 8, diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Algumas traduções dizem: o Senhor achou graça. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós entendemos, Senhor, que o andar com Cristo faz de nós mais do que vencedores. Por isso, nesta manhã, coloca em cada coração de cada um que está aqui, cada um que está assistindo essa live nesse momento, ou os que vão assistir mais tarde no YouTube, que a Tua palavra possa falar a cada coração. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Talvez você pense, mas o que nós vamos tirar de 3 versículos que
tu vai olhar, parece que não fala muita coisa. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é viva. E ela traz para nós algo muito especial. Noé foi um homem de Deus. E ele tem uma vida totalmente resumida apenas em 2 palavras: andou com Deus. Noé, todo o contexto da sua história, a gente vê ele andou com Deus. Deus achou graça, Deus achou benevolência na vida daquele homem. Quando a gente começa a olhar a história de Noé, parece que eles viviam só em guerra, né? Tanto que Deus destruiu toda aquela humanidade. Mas eles não viviam só em guerra. Eles viviam como a gente vive hoje. Talvez um contexto totalmente diferente do nosso, mas eles viviam tempos bons e também tempos difíceis. Só que o texto, se você for olhar no versículo 6, ele fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas como que Deus se arrepende? Deus não se arrepende. Mas quando a gente começa a olhar a profundidade disso, nós não estamos vendo Deus com arrependimento como homem. Tá? Deus fala para Noé construir um grande barco para salvar todos que se arrependessem. E Deus salvou a família toda de Noé, porque foram os únicos que se arrependeram. Mas qual foi a tristeza quando Deus fala que ele se arrependeu da sua criação? O pecado intrínseco no meio de uma geração que se tornou corrupta. Deus nos criou para sermos pessoas santas, santificadas em todo o tempo. Mas lá com o pecado de Adão entrou, né, esse pecado na humanidade, e a humanidade estava totalmente corrompida. Quando a gente olha hoje para a nossa situação, está igualzinho. Parece que estamos vivendo aquela época novamente. Tanto o sentimento, quando a gente pensa desse arrependimento, a gente olha o sentimento de tristeza de Deus, que depois que ele manda o dilúvio e destrói toda aquela humanidade, ele faz um pacto com Noé, dizendo da tristeza dele, que nunca mais ele iria destruir a humanidade daquela forma. A tristeza do sentimento. Ele teve que pôr um ponto final na sua criação, por causa da corrupção da humanidade. E quando a gente olha para o nosso contexto hoje, nós não estamos vivendo diferente, não. Nós estamos vivendo um tempo no qual Deus está falando: eu vou por um ponto final nessa situação. A humanidade está corrompida. A humanidade está vivendo uma vida totalmente diferente. E o texto lhe diz para nós: Noé, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Esses versículos que eu li é Gênesis 6, 5 e 6, 8 e 9 e 11 e 12. Para a gente entender um pouquinho como nós podemos aprender com o exemplo de Noé. Como que nós podemos aprender esse contexto que é andar com Deus. Então Noé andava com Deus, ele caminhava com Deus em todo o tempo. Não é dessa forma de expressão, né? O que significa andar com Deus? Vai além, o andar com Deus, amados, ele vai além de uma crença religiosa. Ah, porque eu creio, né? Não, ele vai muito além. O andar com Deus significa você estabelecer um relacionamento pessoal com o nosso Criador.
entendendo e reconhecendo a sua soberania, reconhecendo quem Deus é. E o principal é buscar essa vida íntima com Ele, esse relacionamento íntimo com Deus, de comunhão. É a gente aprender a confiar toda a nossa orientação em Deus, é aprender a descansar nele, é você estar aberto para todas as instruções que Deus tem para colocar no nosso caminho, é o aprender a viver com Deus. Por isso que a Bíblia fala homem justo. Noé foi um homem justo e íntegro. Ele não era uma pessoa que não pecava. A Bíblia não está falando isso. Ele não era um homem perfeito, mas era um homem íntegro. Porque se a gente diz que ele era um homem perfeito, nós estamos mentindo, né? Porque depois da queda de Adão, o homem já veio com uma herança pecaminosa. O único ser perfeito que esteve na terra foi Jesus Cristo, que nunca pecou. Então nós temos que entender tudo isso. Então a divindade, nós temos que entender que Deus é santo em todo o tempo. E a sua criação nasceu para ter um relacionamento de santidade com Ele, mas foi corrompida com o pecado. Mas ainda Deus, no meio de toda aquela situação, aquele contexto devastador que estava a humanidade naquela época, Ele achou graça em uma pessoa. Se coloque você no teu contexto onde você está hoje. Não é para imaginar, porque Deus está olhando para nós. Senão você podia dizer, né? Imagine que Deus estivesse te olhando. Não, mas Deus está te olhando. Então não imagine. Tenha essa certeza que Deus está te olhando. Será que Ele está vendo você como Ele viu Noé? Ou como Ele está vendo você? Ou Ele está olhando para você e vendo as tuas atitudes fazendo parte dessa geração corrupta, dessa geração que precisava ser devastada? Como você está na presença do teu Criador? Como os olhos do Senhor estão olhando para você? Noé foi abençoado, porque a palavra de Deus diz que ele era um homem justo. Hebreus 11, versículo 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente advertido das coisas que ainda se viam, temeu, e para a salvação de sua família construiu a arca. Por meio da fé, ele condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça segundo a fé. O que isso quer dizer para a nossa vida? A palavra de Deus está dizendo que Noé era um homem sincero. Era um homem que realmente fez com que os olhos de Deus brilhassem sobre a vida dele. Ele foi obediente em todo o tempo. Para a gente entender um pouquinho do contexto, que Noé, ele foi chamado e taxado de louco, né? Porque ele andava com Deus, mas principalmente porque ele foi obediente. Noé foi taxado de louco. Imagine um tempo onde nunca havia chovido sobre a face da terra. Noé estava vivendo esse tempo. Até o dilúvio, nunca havia chovido sobre a face da terra. A palavra de Deus diz, se olhar um pouquinho antes do capítulo 5, você vai ver que as plantas, todos cresciam com orvalho. Era o orvalho que fazia a fecundação, então não havia chovido. Aí vem um homem e chega e diz, olha, Deus falou comigo. Quem é Deus? Como Deus falou com você? Quem é Deus? Primeiro questionamento que veio na mente das pessoas. E Deus mandou eu construir um barco. E me deu até as medidas. Se você for olhar para frente, você vai ver que Deus mandou até as medidas para ele. Tem que ser de tal tamanho, assim, assim, os andares. Aí ele chega e fala, porque Deus vai mandar muita chuva. O que é chuva? Esse cara está louco. E pense, ele persistiu 120 anos numa promessa que Deus fez para ele, construindo aquele grande barco. Quando a gente olha aqui, parece que foi do dia para a noite, né? Deus falou com ele, tá bom, amanhã eu já vou lá, vou construir.
Imagine a dificuldade que ele teve para construir aquele grande barco. E a perseverança. As pessoas roubando, as pessoas não entendendo aquele contexto. E ainda mais, ele vai no lugar mais alto para construir o barco. Ele não foi lá no plano. Esse cara é louco, né? Esse cara é taxado por louco. Mas a importância dele era entender que obedecer a Deus é melhor do que obedecer a homens. Quando nós obedecemos a Deus, podemos ser taxados de louco, mas a recompensa é do Senhor. Essa recompensa, os benefícios de andar com Deus, ele faz com que a gente viva uma vida espiritual totalmente diferente. A gente não vai mais viver aquela questão da emoção. Nós vamos viver algo real. Não é simplesmente. Nós vimos agora o vídeo que a Margarete passou no início. É algo real. É aprender a andar com Deus, é confiança. Ela usou, né, o contexto através, falando como o filho estivesse falando daquela criança, contando a história que a mãe viveu. A certeza da fé é algo que muitos olham e dizem: isso é impossível. E a Sema sabe, ela viveu isso com a netinha, né, Sema? E nós oramos muito por isso. E a gente entende que é milagre de Deus. Não foi o pastor que orou, fulano que orou, é milagre do Senhor. É aquilo que eu sempre digo, amados, não é a importância de quem ora, mas de quem ouve a oração. Quem ouve a nossa oração é Deus. E Ele que vai nos atender em todo o tempo. É Ele que está pronto para nos atender. Quando nós aprendemos a caminhar, a fazer essa jornada com Cristo, essa jornada de fé, ela traz uma paz interior. Ela traz um consolo na nossa vida nos momentos mais difíceis. Aqueles momentos que parece que você não tem direção, as coisas se tornam tão claras. Noé tinha essa certeza. O que é chuva? Eu não sei o que é chuva, mas Deus sabe quem Ele é e o que Ele prometeu. E o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na nossa vida, na nossa caminhada. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus que não ouve. Ele ouve e nos atende. E falando dela, ela chegou, né? Eu estava falando agora da tua filha. Eu esqueci o nome dela, sabe? Qual é o nome do planeta? Ana Lu Isabelle. A Isabelle, né? A Isabelle está aí a prova, né? A prova do milagre. Fica em pé, faz favor, só para quem não conhece. Olha a Isabelle. Foi entubada e já era um cisto também antes dele. Ela só não desceu, o médico não tratou para a pandemia, ela não era para ter nascido. Ela venceu, no 5º mês ela venceu, né? Tipo o Mateus. E o ano passado ela pegou o Covid e o Clube foi entubado e o médico disse: desculpa, pastor, não sei problema. E o médico disse, em Joinville, né, filha? É Deus, você e tua filha, não tem mais o que fazer. Aí a nossa filha foi no cantinho e falou para Deus: Senhor, eu sei que a Isa não é minha, ela é tua, mas tem misericórdia, empresta ela para nós, porque se nós sair daqui sem ela nos braços, nós não vamos ter vida, nós vamos morrer de tanta tristeza. Ela disse: mãe, naquele momento eu senti que Deus estava curando. Deus teve o tempo inteiro naquela UTI, certeza. 15 dias ele teve na UTI, mas chegou um momento, o sofrimento foi demais, e a oração, o exército orando por ela, né? Então, ela é a nossa gratidão, ela é o nosso bem maior. Isso é um exemplo vivo do milagre de Deus. Isso é verdadeiro. Esse é o nosso Deus que faz as coisas, Ele opera. E é o Deus que estava trabalhando lá na vida de Noé, quando todo mundo duvidava que ia acontecer aquilo, ele continuava firme. Ele não estava preocupado com o que os outros falavam, ele estava preocupado em fazer e executar uma ordem do Senhor. Amados, quando nós vivemos isso, nós vivemos o sobrenatural de Cristo. Por isso que nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos que estar pronto e atento aos sussurros que Deus fala na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que Deus vai vir e vai falar claramente para você, né? Mas aprenda a ouvir os sussurros. Aquele momento de intimidade, como o namoro, né? A gente vai no ouvido da namorada e fala, cochicha um pouquinho, né? E ela entende. A gente entende. É o que Deus vem e fala para a gente. Ele vem e sussurra, fala delicadamente, Ele fala com você.
e você ama, aquilo é prazeroso, aquilo é muito gostoso. Quando nós ouvimos a voz de Deus, e Ele fala por meio de palavras, Ele fala por meio de circunstâncias, Ele usa outras pessoas para falar com a gente, e o próprio Espírito de Deus faz com que a gente entenda com gemidos inexprimíveis. Noé sendo taxado de louco, como que eu vou ter que construir esse barco? E Deus deu as dimensões. Amados, e até muito pouco tempo atrás, as dimensões para construírem grandes barcos era essa da Bíblia. As pessoas ainda usavam essas mesmas dimensões. Por quê? Porque foi algo que foi aprovado. Passou por um grande dilúvio. E quando a gente começa a ouvir do dilúvio, a gente acha, foi 40 dias e 40 noites. Mas o dilúvio ele durou mais de um ano, até as águas baixarem. Ele não foi simplesmente aqueles 40 dias. Ele durou aproximadamente um ano, se não me engano, um ano e um mês. A perseverança, o entender que Deus traria toda a provisão. Deus estava cuidando dele todo o tempo, mas ele entendia. Por quê? Porque ele buscou a sabedoria que vem do alto. Onde você está buscando a tua sabedoria? Você está buscando em Deus? Quando nós enfrentamos desafios, ou tomamos decisões importantes, nós temos que buscar a sabedoria do Senhor. É Ele quem está no controle. É Ele quem tem o comando de tudo. Ore, sempre pedindo orientação para Deus. Clame a Ele. Peça para que a tua vontade seja a vontade dEle. Que as tuas decisões sejam confirmadas conforme a vontade de Deus. Não conforme o nosso desejo. O nosso coração é enganoso. Falhamos sim. Imagine naquele tempo, um homem sendo confrontado por todo mundo como louco. Hoje, no mundo que nós vivemos, nós também somos confrontados. Porque as pessoas hoje não querem mais ter essa comunhão. Muitos falavam, foi preciso vir uma pandemia para que as pessoas pudessem amar mais. Mentira! Acabou a pandemia, as pessoas estão mais arrogantes, estão mais desprezíveis ainda. As pessoas se tornaram mais egoístas, porque acham que elas não dependem de ninguém. Eu me isolei, eu fiz a minha parte, está tudo bem. O mundo está indo para o caos cada vez mais. E aí a gente fala, estamos vendo como luz no fio do túnel. Não tem essa luz. Biblicamente, cada vez vai piorar mais. Mas o que nos conforta é que Deus está no controle da nossa vida. Teremos aflições? Sim, mas Ele fala, tem de bom ânimo. Mas não vai mudar. E as gerações vão cada vez piorando mais. Porque as pessoas estão se afastando do bem maior que é Deus. As pessoas buscam em tudo, menos um relacionamento significativo com Deus. Essa vida de comunhão, ela faz com que a gente tenha mais coragem, que a gente entenda que nós precisamos caminhar junto. E pense, Noé estava sozinho, somente com sua família trabalhando, porque as pessoas não acreditavam, porque a palavra veio para ele, porque era o único homem justo na face da terra. Quando a gente vive uma vida de acordo com os princípios bíblicos, nós conseguimos nos apresentar perante Deus dessa forma. Por isso que nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos buscar cada vez mais, e nós precisamos buscar viver em conformidade com a palavra do Senhor. Não ficar dando ouvido para pessoas, que muitas vezes as pessoas querem nos atrapalhar, querem nos derrubar. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus e vive em conformidade com o que Deus nos direciona, pode vir os afrontos, podem vir os questionamentos, mas nós sabemos quem está no controle. Quando nós sabemos quem está no controle, nós aprendemos a esperar. 120 anos trabalhando, construindo um grande barco.
construindo algo que poderia trazer salvação para muitas pessoas, mas as pessoas não quiseram. As pessoas escolheram viver da sua maneira. O meu jeito é melhor. Ele precisou ter paciência, ele precisou ter sabedoria. Eu imagino que ele deve ter passado alguns momentos difíceis como nós passamos, de aqueles questionamentos, falar: Senhor, tu está brincando comigo? As coisas não estão acontecendo, olha, todo mundo está zombando de mim. Eu estou falando, estou advertindo e as pessoas estão dizendo que eu sou louco. As coisas não estão acontecendo, e tu me falou, e já passaram 10 anos e nada aconteceu. Senhor, já passou 20 anos. Senhor, já passou 50 anos e não aconteceu nada. Será que o povo não tem razão de dizer que eu ouvi coisas que não vão acontecer? Senhor, já se passou um século, 100 anos, e nada aconteceu. Porque a hora não é a nossa hora, a hora do Senhor. É conforme a sua vontade, amados. Mas nós queremos que seja feito conforme a nossa vontade. Senhor, tem que acontecer hoje. E quando se alcançou 120 anos, Deus mandou que eles entrassem na arca. E Ele falou até como ele teria que passar betume na arca para proteção contra a chuva. Deus deu toda a orientação e ele entrou. E o legal de tudo isso é que quando ele entrou e fechou a porta, quem selou a porta por fora? Foi o próprio Deus. Deus está no controle. Ele é a porta que está aberta ou fechada na nossa caminhada, porque Ele tem o controle de tudo. É Ele que tem esse poder nas suas mãos. E o povo não entendia o que é o significar esperar. É a gente entender e confiar as nossas expectativas em Deus. Quando a Bíblia diz espera no Senhor, significa que nós temos que ter plena certeza na esperança em Deus. Essa é a confiança. Isso é aprender a esperar. Nós temos que entender que Deus, Ele é fiel na nossa caminhada. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Talvez não no tempo que nós esperamos, mas na hora que Ele bem entender. Porque Deus tem planejado tudo antes mesmo de a gente pedir. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso íntimo. E Ele vai fazer com que a gente possa aprender a romper em fé em todo o tempo. Aprender a andar. Tem um canto que a gente canta, né? Se Deus não abrir o mar, Ele vai fazer com que a gente ande sobre as águas. Pastor, isso é utopia, né? Isso não existe. Não sei, eu nunca precisei, mas eu creio, se precisar, Deus vai fazer algo que vai mover céus e terra para nos abençoar. Porque a última palavra é a do Senhor, não é a minha palavra. Como no vídeo vocês ouviram, quando a Margarete relatou, os médicos falaram: olha, está difícil, não tem mais condição. Mas aquela mãe entendia que Ele estava no controle. As coisas pareciam impossíveis. As coisas pareciam tão difíceis. Eu imagino a situação de Noé. Você está louco, não é? Você é doido. Olha quanto tempo passou e nada do que você falou aconteceu. Já acabou uma geração. Aqueles que ouviram você falar lá no início já morreram e agora vêm os filhos deles e estão zombando de você porque nada se cumpriu. Mas na hora que Deus quer, Ele vai agir. Esperar no Senhor significa não desistir no meio do caminho. É aprender a andar com Ele todo o tempo. Significa não tomar decisões por nossa própria força. E nós temos o costume de crer, acreditar na força do nosso braço, porque nós conseguimos, né? E hoje o mundo prega isso, né? Você consegue, né? Você consegue, você é o cara. Você tem que determinar. Amados, nós temos que simplesmente obedecer e nos submeter à vontade de Deus. Como eu, um simples filho, posso chegar e querer determinar alguma coisa ao meu pai?
Venha, Giovanni, mandar eu fazer alguma coisa, né, que esteja contra a minha vontade para ver se eu faço. A gente faz parceria com os filhos, né? Ele vem e pede, todo carinhoso, né? Mas o meu filho chegou e falou: pai, você tem que fazer isso. Para aí, né? Se coloca no teu lugar. Mas o mundo prega hoje isso. Determine para Deus fazer isso, que Deus é teu empregado. Mas Ele não é. Ele é o nosso Senhor. Nós temos que aprender a submeter. E o esperar, ele gera uma aliança com Deus. Quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi um culto. E então apareceu o sinal da aliança do céu. Por isso nós precisamos ter um compromisso com Deus. Gênesis, no capítulo 9, versículos 11 ao 13. A palavra de Deus diz assim: estabeleço o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco, por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. Deus se entristeceu porque ele teve que terminar com aquela geração. A vontade de Deus, quando Deus nos criou, Ele nos criou para viver eternamente. Deus criou o homem para viver eternamente com Ele. Por isso que nós sofremos tanto hoje com a perda de alguém. Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. Só que o pecado corrompeu e entrou a morte através do pecado. O que é a morte? É a separação do homem. E o pecado fez essa separação do homem com Deus. Por isso que Deus se entristeceu e falou: nunca mais destruirei a humanidade dessa forma. A dor no coração do Criador. Ele teve que destruir algo que ele fez tão especial. Algo que ele colocou as suas próprias mãos para criar. A palavra de Deus diz que ele nos moldou. Ele nos esculpiu. A obra-prima do Senhor somos nós. E ele teve que tirar ou exterminar com essa obra, porque ele viu apenas um homem justo. Se coloque nessa posição perante Deus. Eu quero concluir dizendo que andar com Deus significa viver com o Senhor em obediência. Esse é andar com Deus, esperando que a vontade de Deus, ela sempre possa ser renovada no nosso coração, como aquela aliança. Quando ele saiu da arca, quando baixou toda aquela água, mais de um ano, baixou aquela água, e ele saiu da arca, a primeira coisa foi fazer um culto de gratidão pela salvação. Você tem sido grato a Deus? Você tem sido grato? Está esperando que aconteça algo fenomenal na tua vida para você dizer: agora eu acredito, agora eu sou grato. Só de você poder levantar pela manhã é momento de gratidão. Só de você poder abrir os teus olhos e enxergar é momento de gratidão. Só você poder ter uma casa para morar é momento de gratidão. É você entender que Deus está cuidando de você. Por isso que nós precisamos andar com Deus e viver essa intimidade, que é algo sobrenatural. É algo que nos conecta com o nosso Criador. E o legal de tudo isso é que Ele nos transforma, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É uma transformação interior que vai resplandecer no nosso exterior. Vai ser o brilho do teu olhar que vai mostrar o que Deus tem feito lá dentro da tua vida. Mas quando nós vivemos uma vida só murmurando, só reclamando, só questionando, dizendo porque Deus faz para todo mundo e menos para mim. Eu sou a pessoa mais coitadinha da face da terra. Será que é dessa forma mesmo? Será que é desse jeito?
Se espelhe na vida de Noé, para que Deus ache graça em você, para que Deus tenha benevolência na tua vida. Quando nós ousamos viver dessa forma, nós vamos entender que é essa paz que excede todo o nosso conhecimento. Mesmo em circunstâncias mais difíceis, nós ainda cremos no impossível de Deus. Quero chamar os irmãos do louvor para a gente cantar mais uma música. Depois, eu quero ver se alguém tem algum pedido de oração para que a gente possa orar. Orar agradecendo a Deus pelo que Ele é na nossa caminhada. Viu, Senhor, que a maldade tinha se multiplicado, mas Ele achou graça na vida de um homem e se abençoou não somente ele, como toda a sua família. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar. Vamos cair, Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Alguém tem algum motivo de oração? Você quer pedir para esse Deus que realmente faz um milagre? Pode falar. Eu preciso de um milagre na minha mão. Faz mais de um mês que está queimada do frio e não sara. Vamos orar. A salvação da minha família. Amém. Tem uma Terezinha? Eu quero agradecer a Deus pelas graças recebidas, até pela minha saúde, que você não sabe, que estou pedindo oração faz um tempinho. E eu apareceu artrite. E o médico pediu exames e estava bem alterado. E agora, após 2 meses do tratamento, eu voltei lá e para normalizar com um tratamento tranquilo. Ele não tem cura, mas é uma coisa que com o tratamento tranquilo. Vai bem Então, eu dizer. quero agradecer a Deus pelas graças recebidas e peço pela saúde da família. Amém. Pode falar, Helena. Eu quero agradecer a Deus, pelas bênçãos e graças recebidas e pedir para a minha família que eles procurem o caminho de Jesus. Amém. De Cléia? Pela salvação da minha família e também tem uma amiga que está com uma doença degenerativa no nervo ocular e só um milagre, né? E daí, apesar de ela ter usado medicação, também deu catarata medicamentosa nela e terça-feira ela vai fazer cirurgia e deu tudo certo, que Deus cure ela, né? Complexo. Vamos orar, com certeza, né? Pode falar, Margarete. Tenho pedido uma live aqui que foi pedido na igreja, um Rogério Figueira, não sei de onde que é. Ele pede oração pelo sobrinho Pedro Henrique, que está na CTI.
Pedro Henrique, vamos orar, né? Pode falar. Lembrei também que mais um conhecido também que está com tumor e precisa receber a cura, né, também dessa enfermidade. Que Deus chegue, isso precisa de uma forma de se achegar a Deus também, né? Com certeza. Eu queria agradecer pela minha família, né, pelo Senhor tem cuidado de todos nós e pela salvação do filho. Vamos orar. Pode falar, Célia. Também quero agradecer, né, pela Isa que está aqui, nesse mês, né, o ano passado, exatamente em julho, nós estávamos vivendo nessa situação, né, ela estava internada lá, ela estava entubada no dia de hoje, né, ela estava entubada, né, bem no dia de hoje, então, motivo de grande gratidão, agradecer a Deus. Eu tinha lúpus. O lúpus, para quem sabe, não tem cura pela medicina. Eu tenho diagnóstico, tenho exames, fui curada pela fé. Amém. Não tenho mais lúpus. Amém. Então, pedi pela minha família, pela salvação, pela união de toda a minha família. E agradecer por estar aqui hoje. Pela vida, pelo sopro da vida. Mais alguém? Pode falar. Preciso decidir algumas coisas no trabalho essa semana, amanhã, que nos possa estar. Amém. Nós cremos nesse Deus impossível, né? E a gente consegue, o legal disso tudo é que a gente consegue visualizar, né? Os milagres de Deus. Como é importante isso, né? Mas alguém tem algum motivo? Senão nós vamos orar. Baixe sua cabeça agora, fale com Deus. Continue crendo nesse Deus que Ele fez uma aliança com nós. E Ele é fiel para cumprir a sua aliança. Senhor nosso Deus e amado Pai, como nós nos sentimos felizes, alegres, ó Pai, por poder testemunhar das grandes coisas que Tu tem feito na vida dos nossos amados. Cremos no Teu poder, na Tua soberania, cremos que Tu és o Deus vivo, que não existe nada impossível para o nosso Deus. Não existe nada, Senhor, que está longe do Teu poder. Tu tem o alcance sobre todas as coisas. Tu tem o remédio para todas as nossas enfermidades. Como falou aquela criança, dizendo, Senhor, que Tu usa os médicos, usa os remédios, dá sabedoria para que eles possam medicar, mas quem cura é realmente o Senhor. Nós cremos nisso. Nós pedimos, Senhor, que as medicações possam fazer o efeito das quais elas têm proposto, mas nós queremos muito mais no Deus do impossível. Pai, eu não preciso aqui repetir cada pedido que foi colocado em Tua presença, porque Tu está conosco, Tu nos ouve em todo o tempo. Mas nós queremos, como igreja, nesse momento falar, Senhor, nós clamamos por cura, Pai. Nós cremos, sabemos sim que a Tua vontade é soberana, mas nós clamamos por cura. Nós pedimos que a Tua intervenção entra e possa transformar os nossos sentimentos. Que onde, Senhor, há dor, há sofrimento, que possa vir aquele bálsamo que vem do Senhor e traga refrigério. Traga cura que são muitas vezes limitadas pelos médicos, mas Tu és o médico dos médicos, Senhor e senhores. Tu tens o poder sobre Tuas mãos. Basta simplesmente uma palavra Sua para sermos curados. Mas muitas vezes Tu prefere ter o Teu toque, tocar na nossa vida, para que possamos sentir a Tua presença. Como Tu falou para a filha de Jairo, levanta-te, levanta, põe novamente em pé. Eu sei, Senhor, que Tu está falando em cada coração nesta manhã. As pessoas que estão assistindo a live fizeram seus pedidos, clamando a Ti, Senhor, cura. Trabalha aquelas pessoas que estão na CTI, que estão num quarto de hospital, afofa aquelas camas. Entra com Tua cura miraculosa na vida dessas pessoas, trabalha. Como o Tiago falou, que a oração da fé curará o doente. E se houve algum pecado, serão perdoados. Nada pode impedir o agir do nosso Deus. Eu sei, Senhor, que Tu continua trabalhando.
diuturnamente para nos abençoar. Abençoe, Senhor, as pessoas que precisam tomar algumas decisões. Que essas decisões sejam acertadas, porque são decisões que as pessoas estão descansando no Senhor. Que a melhor escolha venha do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua fidelidade. E continue, Senhor, agindo. Agindo, Deus, quem impedirá? Muito obrigado, Senhor. Nos dá uma semana de alegria, de vitória, diante de todas as situações. Eu oro, Senhor, abençoando todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e a tua casa, em nome de Jesus. Adorar a Deus.